Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Não vou demorar para liberar os irmãos hoje mais cedo. Glória a Deus. Lembrando a igreja, não vou falar sobre Natal mais, o que tinha de falar já foi falado. Glória a Deus. Não vou estar tocando, repetindo numa tecla, já foi ensinado ao povo. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Glória a Deus. Você que está na live, seja bem-vindo. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 11. Aliás, nós vamos ler até o 13. Glória a Deus. Todos encontraram? Ele diz assim: o que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça de Deus aumente cada vez mais? Naturalmente que não. Nós, o que morremos para o pecado, como deveríamos continuar vivendo nele? O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando fomos batizados em sua morte. No batismo fomos sepultados com ele na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai com poder glorioso, também nós vivamos uma nova vida. Vocês uniram a ele na sua morte e ressurreição, com ele também ressuscitou. Os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com ele. Aquela parte em que cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando, foi esmagada, mortalmente ferida, de maneira tal que este corpo amante do pecado não está mais sob o controle do pecado e não necessita ser mais escravo dele. Quando vocês morrem para o pecado, liberta-se de todos os seus atrativos e desejo que pode dominar sobre vocês. É visto que morremos com Cristo, cremos que também participamos com Ele de uma nova vida. Cristo ressuscitou dentre os mortos e não pode mais morrer outra vez. A morte não tem poder algum sobre Ele. Ele morreu de uma vez toda, a fim de acabar com o poder do pecado. E agora vive para sempre e continua comunhão com Deus. Portanto, considere-se mortos para o pecado, enquanto por outro lado estão vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixe que o pecado controle este corpo mortal de vocês. Não ceda os seus desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo seja instrumento de injustiça. Antes, erga-se inteiramente a Deus, pois vocês voltaram da morte para a vida. Seja, portanto, instrumento de justiça na mão de Deus. Amém. Possa se sentar, igreja. Glória a Deus. O que é ser uma nova criatura?
o que é ter um novo nascimento? O que é viver num mundo onde não tem nada de Cristo nesse mundo? O que é viver num mundo onde não tem nada a lhe oferecer neste mundo, se tornar intacto? O que é brilhar num mundo onde não tem luz para que você brilhe, mas você brilha? O que é permanecer em justiça onde o mundo não tenha justiça nenhuma? O que é ser uma nova criatura? O que é viver uma nova vida com Cristo? Será que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus? Será que vivemos essa nova vida? Paulo, ele dá uma declaração, ele escreve totalmente algo nos ensinando. E Jesus faz isso quando Nicodemos vai até Cristo e senta e tem um particular com Jesus e começa a dialogar com Jesus, fazendo diálogo. Sei que o Senhor é enviado por Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor fez, a não ser que aquele que é enviado por Deus. E Jesus diz: na verdade, Nicodemo, eu te digo, aquele que não nascer de novo, não pode entrar, não pode viver no reino do Pai. E Nicodemos questiona, dialogando com Jesus, que é isso que muitas vezes a gente não tem um diálogo com Jesus, achando que estamos falando aqui. Jesus não pode responder. Ele pode sim. Se você estiver espiritualmente, você ouve a voz de Cristo. E Nicodemo dialogando: como posso eu entrar de novo no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Jesus falou: não estou falando disso, eu estou falando de um reino novo, que é aquele que é necessário nascer da água e nascer do Espírito para poder viver neste reino. Nicodemos, você é mestre em Israel, você vive a minha palavra e não conhece isso, Nicodemos? Pois eu digo para você que você ouve o vento, mas não sabe para onde o vento vai. Assim são aqueles nascidos do Espírito. E ele disse: Nicodemos, como eu posso pregar as coisas do alto se vocês não crêem naquelas que eu prego, que é da terra? Lembra de Moisés quando estava lá no deserto? O que ele fez? Deus levantou uma serpente para que todos que olhassem naquela serpente fossem salvos. Assim o Pai me levanta para que todos que olhem para mim vivam. E Ele deu, não os filhos, Ele deu a mim, somente a mim, o presente mais precioso, para que todos aqueles que venham até a mim não morram, mas tenham o que? Vida eterna. Eu não vim para julgar o mundo que já estava condenado, mas eu vim libertar o mundo dessa escravidão. Aqueles que creem em mim vivem na luz, mas os que não creem em mim já estão nas trevas. Os que estão nas trevas não conhecem a mim, porque eu sou a luz. Para que conheça a mim, tenha que estar na luz. Ele estava dizendo que Nicodemos só pode conhecer o Filho aquele que é Espírito. Nicodemos só pode viver um novo mundo aquele que é Espírito. Só pode vencer os desejos da carne aquele que está no Espírito. Nicodemos, e o mundo não pode oferecer o Espírito, o mundo só pode oferecer o pecado, mas o Espírito pode oferecer o perdão e a libertação. Era isso que Paulo estava dizendo, e Paulo começa a dizer como nós podemos viver praticando o pecado para que nós tenhamos mais graça. Paulo diz: vocês já estão mortos. Não reviva aquilo que está morto. Vocês foram sepultados com Cristo. Hoje, nova criatura em Cristo Jesus. Você sabe o que é novo nascimento? A primeira coisa na nossa vida que acontece no novo nascimento é mudança de mente. Nós somos controlados pela nossa mente. Tudo em nós é controlado pela mente. Através da nossa mente nós conseguimos vitória. Através da nossa mente nós também somos derrotados. Nós somos aprisionados pelos nossos medos através da nossa mente. Ninguém tem medo no corpo. O medo é aqui, na nossa mente.
E para viver uma nova vida, é na nossa mente. Primeiro nós pecamos na mente. Primeiro o desejo, ele vem na mente. Tudo é estar na nossa mente. Nós somos controlados. Nós temos que ter uma mente nova. Glória a Deus. Nós não podemos ser atraídos. Nós temos que atrair. É totalmente diferente de sermos atraídos de atrair. É isso. Nós não podemos ser levados pelo mundo. Nós temos que trazer o mundo. Nós não, como podemos nós sair da luz e retornar para as trevas? Nós temos que trazer as trevas para a luz, para que brilhe, para que resplandeça. Como podemos nós caminhar na escuridão? Como podemos nós caminhar sobre um caminho aonde não tem luz? Você não enxerga. É preciso ter luz. Por isso que Davi diz: a tua palavra é lâmpada e luz para o meu caminho. O que Davi estava dizendo? Nesse mundo de treva, só a tua palavra é a direção. A direção para quê? Para almejar a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Se eu estou em luz, fomos falado aqui pela missionária Valéria, repetido pelo Diácono Júnior. Se eu estou nas trevas, é fácil do ladrão vir roubar a minha coroa. Mas se eu estiver na luz, ele não pode roubar, porque eu estou vendo, eu posso me proteger do inimigo. Ninguém se protege na escuridão. Na escuridão nós nos escondemos, mas nas luzes nós brilhamos. Jesus não disse se esconda, Jesus disse brilhe. Jesus disse que não é para você incomodar, não. Jesus disse: incomode o mundo, incomode o inferno. A igreja tem que incomodar. Nós fomos nascidos para incomodar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que eu sei que Cristo está em mim? Quando o mundo começar a te odiar. Como é que sabemos que Cristo vive em nós? Quando o mundo começa a nos odiar, porque luz e treva não se combinam. E Jesus diz: Nicodemos, quem é nascido do Espírito é Espírito, mas quem é nascido da carne é carne. Aleluia. Mas será que realmente, quando fomos batizados naquele momento, nós sepultamos os nossos desejos? Jesus, ele fala lá em João 8, ele diz assim: ó, se vocês são meus discípulos, vocês vão permanecer em mim. E se vocês permanecem em mim, vocês me conhecem. E se vocês me conhecerem, vocês vão conhecer a verdade. E quando vocês conhecerem a verdade, aí eu vou libertar vocês. Não adianta você assim conhecer a verdade e você se libertará. Não, se permanecer em Cristo, serás libertado. Não há vida fora de Deus, não há libertação fora de Cristo. Cristo é que nos liberta. O mundo veio para nos aprisionar, mas Cristo veio o quê? Para nos resgatar. Então não há libertação fora de Cristo. Não adianta dizer eu sou liberto e não vivo com Cristo. Eu sou liberto porque Cristo vive em mim. É diferente você viver com Cristo e Cristo viver em você. É totalmente diferente. Qual foi o maior propósito que Jesus deixou para você? Você que está na live ouvindo. Evangelho, falei ontem, né? Comentei esse dia até com o Fernando. Evangelho não se prega, evangelho se vive. Evangelho se vive. Jesus não mandou você só pregar o evangelho. Jesus diz: viva a minha palavra, viva a minha palavra, se mantenha firme na minha palavra, se liberte através da minha palavra. Viver, tem que viver a palavra. Como eu posso ser liberto se eu não conheço a palavra? Glória a Deus. Como
posso conhecer a mentira se eu não tenho a verdade? Ele diz: aquele que conhece a verdade e não pratica a verdade, ele é mentiroso. Glória a Deus, aleluia. Não é eu que estou dizendo, é a palavra. Por isso que Paulo fala: por que continuar pecando se vocês já foram libertos do pecado? Por que continuar praticando isso se vocês foram libertos disso? Vocês agora é nova criatura. Nós não vivemos mais este reino. Nós vivemos um reino que está por vir, mas podemos viver ele aqui agora. O reino, Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Mas vocês podem vivenciar este reino através da minha palavra, quando ele vier. Por isso que ele diz: quando ele vier, poucos participarão. Ser escolhido não te garante salvação, não, viu? Sabia disso? Tem aquela muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ei, ser escolhido não te dá o direito de quê? De salvação. Quer que eu prove na Bíblia? Quer? Saul foi escolhido para ser rei, não foi? E aconteceu o quê? Aconteceu o que com Saul? Depois. Só existe uma maneira de a gente ter a salvação: obedecer e viver a sua palavra. E aqui está, que Paulo nos fala: temos que morrer. Não existe novo reino sem morte. Não existe vida em Cristo sem morte. Ei, para que a semente nasça, primeiro ela faz o quê? Ela tem que morrer. Se você plantar a semente e ela não morrer, ela não nasce. Para que nasce uma nova criatura, a velha tem que o quê? Você não pode viver dois mundos. Não podemos viver dois mundos. Não podemos usar um versículo da Bíblia para poder implantar uma mentira que não existe. E essa mentira se torna uma verdade que não existe. Não podemos arrumar desculpa para o nosso pecado, porque se a gente arruma desculpa para o nosso pecado, como Jesus pode perdoar aquilo que não é confessado? Jesus, ele disse claramente: ele não veio para nos julgar, ele veio para nos perdoar. E sempre é falado e foi falado: por que todo final de ano que chega nessa época o povo sobe da igreja? Ah, se Jesus voltasse bem num dia desse. Se Jesus voltasse, tinha que voltar num dia desse. E pegasse um bocado de crente na hora dessa lá, ó. Jesus fala: no meu reino só entra quem é do Espírito, da carne não. No meu reino só entra quem come maná, quem come pepino e alho do Egito, não entra não. Quem vive no meu reino não é alimentado para o mundo. Quem vive do meu reino, o alimento desce do céu. Porque o Espírito, ele só pode ser alimentado pelo Espírito. E Deus é Espírito. Quem nos alimenta é Deus. Todo ano a gente vê. Pode contar, ó. Todo ano, desde quando chega nessa época, o povo some da igreja. Alguns têm compromisso, certo, mas você pode olhar a maioria. E quando chega, a desculpona já está. É a desculpa mais desparrapada que eu já vi na minha vida. Por que, igreja? Sabe o que é isso?
é porque não teve um verdadeiro encontro com Jesus e não nasceu de novo. A Bíblia está aqui. Porque Paulo diz: aquele que é nascido de novo não pratica as velhas práticas. Quem está dizendo a Bíblia, não é o pastor, está aqui, ó. Quando você estiver na glória, você vai lá: Paulo, por que você escreveu aquilo, Paulo? Questiona para ele: por que você escreveu aquilo para Romano aqui? O que você queria dizer mesmo, Paulo? Para que Cristo viva em nós, precisamos abdicar de quê? Da nossa vida. Para que os desejos de Cristo se manifestem em nós, precisamos abdicar de quê? Do nossos o quê? Desejo. Você já viu Deus encher um copo que está cheio? Você já viu Jesus misturar azeite com água? Na onde? Aleluia, Jesus. Onde é que está escrito na Bíblia que Jesus coloca azeite em vaso ferrujado? Aonde? Onde é que você já viu na Bíblia Jesus derramar aquilo que é santo sobre aquilo que está no momento profano? Aonde? Aonde está escrito na Bíblia? Glória a Deus. Nós somos uma igreja santa ou uma igreja profana? Nós somos a igreja que caminha com Cristo ou que caminha com o mundo? Nós somos a igreja que quer chegar no mar e voltar para trás, ou quer falar assim: o meu destino é a terra que emana leite e mel, está na leite e mel, a terra prometida. Nós somos que igreja? Somos a igreja da terra ou a igreja do céu? Nós somos que igreja realmente? Nós somos que povo? Que povo nós somos? Nós representamos Cristo como? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Temos que ser Nicodemos, temos que ter um particular com Jesus. Conhecemos e não conhecemos, porque Jesus fala: Nicodemos, você conhece e está me perguntando? Você é mestre, você dá aula, você é teólogo, Nicodemos, e está me perguntando essas coisas, Nicodemos? Aquele que muito conhece e não conhece nada. Aquele que diz que é sábio, para Deus ele é louco. Você sabe, a melhor coisa que devemos chegar para Deus é: Deus, eu quero ser o último. Porque ele disse: naquele grande dia o último é os primeiros. Não pegue a primeira fila, você vai se decepcionar. E não acha ruim que você está na última, porque naquele grande dia você vai se alegrar. Que ele vai dizer: ei, você que está na última aí, venha. Você é o primeiro. Você foi humilhado, massacrada, foi coisa, mas agora venha, 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 venha para cá. A igreja ela tem que ser massacrada, a igreja ela tem que ser perseguida, a igreja ela tem que ser acusada, para que dê fruto esta igreja de Cristo, aquela que é perseguida, porque a luz incomoda. Quem tem luz brilha, você tem que brilhar mesmo. Incomoda o inferno, incomoda aquele que está nas trevas, porque só a luz liberta. Glória a Deus. A gente fica com medo: eu não vou brilhar. Não, se Deus está mandando você brilhar, por que você não vai brilhar? Temos que brilhar, igreja. Temos que conhecer e viver essa verdade. Tudo arruma uma desculpa. O pastor fala. Está que nem hoje que eu prego, só que eu não falei nada não. Eu até mostrei, galera, prego, ensino. Está uma irmã da igreja lá mandando para mim 2 Papai Noelzão: Feliz Natal, pastor. Eu falei assim: eu não vou. Aí chega assim: temos que ter o espírito natalino. Ele natalino morreu, deixa ele sossegado. A Bíblia diz que eu não tenho que ter o espírito natalino, não. A Bíblia diz que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. É o Espírito da verdade, não é o Espírito natalino que me liberta, é o Espírito Santo. Mas tudo tem desculpa.
Tudo é isso. Aí você ensina, está lá mandando. Só que hoje eu fiquei quieto, eu fiquei calmo. Estou calmo esse dia. Que eu falei que eu não vou falar mais nada. Que meu papel é só pregar. Quem dá o conhecimento agora é o Espírito Santo. Chega de ficar se batendo em pedra, ó. Pedra só existe de duas maneiras: você botar uma dinamite e botar fogo, aí sim resolve. Jesus não trabalha em coração pedrificado. Jesus não usa aquilo que é impuro, Ele purifica para depois usar. Somos pecadores, sim. E quem disse que não tem pecado? Dizer que você é santo, você já está mentindo. Santo só tem um, é Jesus. Agora um dia você vai ser santo. Quando Ele chegar e falar, revista de toda a santidade, receba o teu corpo incorruptível, aí você vai tornar santo. Mas isso é um processo longo, dolorido, é muito dolorido. Porque eu vou falar a verdade, é difícil deixar os nossos desejos. Por isso que a luta é todo dia. Todo dia uma luta, carne e espírito, uma espada para lá e ó. Pastor, como eu faço para vencer o mundo? Vença os seus desejos da tua carne. Isso que Paulo falou, ó, vença. Não entregue o seu corpo para que o mundo use, mas entregue para Deus, que Ele use. Ele diz, não pratique a injustiça, mas pratique a justiça. Ele diz, como é que Paulo fala assim, como é que eu pratico a justiça, pastor? Paulo diz, entrega o teu corpo, cada membro, para que Deus trabalhe nele. Glória a Deus, aleluia. Qual é mais gostoso, ser usado pelo diabo, o demônio lhe dominando lá, ou ser usado pelo Espírito Santo? Se você perguntar ao ímpio lá fora, ele já tem a resposta. Ele vai falar que é o Espírito Santo de Deus. Porque enquanto um te aprisiona, o outro te liberta. Você lembra aqueles, muitas vezes na roça, antigamente, as pessoas criavam aqueles coquinhos, né, que cantavam. Aí ele ficava tanto tempo na gaiola, que um dia lá na roça ele ficou tanto tempo, mais de 20 anos, aí soltaram ele. Ele voou, depois voltou para a gaiola de novo. Não sabia mais, sabe o que é? Você vai ficar só lambuzando no pecado, ó. Vai chegar uma hora que você... Lembra que ele falou? Se pecar deliberadamente depois de conhecer a verdade, já não resta mais sacrifício. E se não existe mais sacrifício, não existe perdão. Que é preciso ter sacrifício para libertar o pecado. Então é assim. Você vai acostumando, acostuma. Chega a hora, pronto. Chega a hora que você não mais chega lá. Não é o diabo que pega a coleira, não. Você chega lá no mão do diabo, não dá a coleira aí. Já bota e pronto. Aí o diabo fala, mas ele já te libertou. Não, mas eu não quero ser liberto. Mas ele cuida de você, eu te maltrato. Eu quero ser maltratado. Eu acostumei a viver nessa vida. Eu não quero ter uma nova vida, eu quero essa vida velha. Eu já acostumei nessa, é essa. Eu já nasci assim, vou morrer assim. Eu nasci no pecado, morri no pecado, mas ressuscitei com uma nova vida em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. O meu velho já foi sepultado. Hoje eu sou novo. Somos nova criatura, nova identidade. Mas tem gente que acostuma com aquilo, com aquela vida, viver naquela situação. Assim é a igreja. Tem gente que fala assim, eu tenho medo de ir para o inferno, viver a vida lá. Você está com medo do inferno? Se você perguntar para a pessoa, o maior medo dele, muitas vezes, é de ir queimar no inferno. Você sabe qual é o maior medo que a gente tem na nossa vida? Não é ir para o inferno, é a ausência de Deus na nossa vida. Isso que é o nosso maior medo.
Porque Deus é maior que todo o inferno. Então o maior medo é você ter a ausência dele, é não sentir mais. Quantos testemunhos falam assim que ele não mais ouve o Espírito Santo falar? Agora quando tem um louvor, você louva ali o louvor, você começa a arrupiar. Aí você sente isso. Não tem dinheiro no mundo que pague. Você pode ser o dia todinho mais massacrado, de tudo quanto é jeito, perseguido, mas quando você entra na casa de Deus e nesse dia o Espírito faz assim, você esquece tudo que você passou. Porque quem está com o Espírito não lembra do passado. Uma nova vida ele vive. Você renasceu, você é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas ficaram para trás. Deixa as coisas velhas para trás, e este novo ano que está por vir, viva uma nova vida, uma nova fase em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ser uma igreja diferente. Glória a Deus. O pastor Viana bate na tecla, eu falo a verdade. Quanto batismo nós teve esse ano aqui? Aí nós estamos aquela igreja que ganha alma ou perde alma? Às vezes a gente fala assim, hoje o povo sumiu, as cadeiras tá vazias aqui, a culpa de Deus? É culpa nossa. Porque muitas vezes nós temos um alimento, não quer dar alimento ao povo para alimentar. Apesar que muito não quer o alimento. Então vamos refletir, falar assim, Deus, eu sou uma nova criatura? Eu nasci de novo mesmo? Deus vai falar a mesma coisa, falou com Nicodemo para você. Filha, você conhece a verdade, a minha palavra, você está me perguntando isso? Viva, não só prega o Evangelho. O dia que você viver o Evangelho, você vai ver a diferença mudar a nossa vida. Viva, vamos viver. Vamos morrer realmente para o mundo e ter um novo mundo. Porque não é isso que a gente aguarda. Eu não estou aqui sofrendo. Você não está aqui pelejando na casa de Deus aqui para viver esse mundo, não. Não é esse aqui que eu quero, não. Mas é algo que está por vir. Os meus olhos carnais não podem ver, mas os meus olhos espirituais pode vir que algo melhor está por vir na minha vida. O que eu passei de choro, de dor no ano de 2023, Deus dará em dobro de alegria no próximo ano que vem. Seja um profeta. Profetiza na tua vida, profetiza na tua casa. Você é profeta, você tem a palavra, você tem o Espírito. Profetiza, viva o Espírito. Reflita. Chega em casa, você se para um tempinho e lê. Romanos capítulo 6 e João capítulo 3. A história de Nicodemo. Se encaixa. E pergunta, a hora que você lê, você vai perguntar assim: Deus, será que eu realmente sou uma nova criatura? Amém? Faça essa pergunta aí. Já fez para Deus? Fala assim: Deus, será que eu sou uma nova criatura? Fala para ele que ele está perguntando. Aqui é, né? Eu vi um DG, botou desses dias. Feliz Natal, que espírito natalino laçou você. Eu falei de mim? Não, deixa o natalino descansar em paz. Deixa quem já morreu em paz. E já tem a desculpa. Paulo diz: ainda que eu, Pedro, João, você, fulano, prega algo que não está aqui, ele é o quê?
anátema, mentiroso. Jesus mandou você viver a verdade ou a mentira? Amém. Glória a Deus. Se coloca de pé. Aviso, lembrando, ó, de hoje a 8, a missionária não vai estar viajando, mas de hoje a 8 é a nossa ceia aqui. Entendeu? Alguns irmãos que ainda não deu nome para trazer o prato, alguma coisa, procura a levita Juliana, a missionária Valéria, para a gente estar fazendo a nossa ceia. Vamos começar de 10 até a meia-noite. Amém? Glória a Deus. Mais algum aviso? Só, né? Você que está na live, seja bem-vindo. Se coloca de pé, vamos agradecer ao Senhor. Lembrando a igreja, não falei, hoje está fazendo 8 dias, né? Nós fomos lá na Betânia e o prefeito Nau distribuiu para as igrejas evangélicas. Ainda mais denominações, o pessoal com Candomblé, o pessoal do Espiritismo, o pessoal da Igreja Católica. Ele distribuiu 7.000 cestas básicas, né? Deu para as igrejas evangélicas cerca de 2.040 para cada igreja. Aqui nós recebemos 40. Ele ainda pediu para distribuir realmente para as pessoas que necessitam. A gente já distribuiu praticamente todas. Aí tiramos 10 para a gente levar para a nossa igreja lá em Mortugaba. Já está separado, mandei junto separar porque a pessoa necessita. Mas vamos orar para Deus abençoar a vida do prefeito. Ele estava lá também, ele fez um ato e a gente foi lá e fez, trabalhando todo mundo junto. Naquele momento lá, fomos todo mundo montar a cesta. Naquele momento lá não tinha uma religião, estavam todos montando por um só propósito. Isso que se chama você fazer a obra. Isso é você ser um bom samaritano, é isso. Então a gente fez orar pela vida. Amém? Se colocam a agradecer ao Senhor, já é 9:06. Vocês que estão na live também, obrigado, seja bem-vindo. Que seja um novo ano cheia de bênção e vitória sobre a vida de cada um de vocês que estão na live e suas famílias. Pai, obrigado, Jesus, por este culto.